te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 16. Parece muita coisa, mas para muita gente, esta será a única porção da palavra de Deus que será lida nesta semana. Então, é uma oportunidade para você ser exposto a uma porção da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Eu fiz uma chamada no Face e disse, quando um porém pode mudar tudo, e quando tudo pode mudar a partir de um porém. E a gente vai ver isso no nosso texto. Quem tem Bíblia, quem está lendo no celular, no smartphone, quem não tem, acompanha com atenção. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, corresponde a queira Deus, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, o rei, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre um lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram ele e os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Eu podia ter parado um pouquinho antes, mas fiz questão de vir até esse versículo em que Eliseu recusa a oferta de Naamã. Ele entendeu
que o fato dele ter sido um veículo, um instrumento nas mãos de Deus para a cura de Naamã, não o credenciava para receber uma oferta de Naamã. E então ele se recusou o presente para que tudo ficasse configurado como graça e tão somente graça de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, te agradecendo pela Tua palavra à nossa disposição para ser lida, para ser compreendida, para ser absorvida, para ser colocada em prática. E a nossa oração é que nós a recebamos como palavra Tua e que nós aproveitemos aquilo que possa ser aplicado à nossa vida e que nós nos exercitemos naquilo que é bom, de modo que nos tornemos melhores pessoas, de modo que nos tornemos pessoas mais amadurecidas, pessoas com condições melhores de lidar com as circunstâncias da vida. Pai Santo, nós pedimos para que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos e que nós sejamos sensíveis ao Teu Santo Espírito que pedimos fale as nossas mentes e corações e que nós sejamos afetados e transformados para melhor e que comece a partir de mim. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra porém, ela tem alguns sentidos na língua portuguesa, mas o principal sentido da palavra porém, a principal classificação é que ela é uma conjunção adversativa. Ela cria uma oposição entre o que vem antes e o que vem depois. Então, se o que vem antes é uma coisa boa, quando aparece a palavra porém, você pode saber que o que vem a seguir não é nada bom. Por outro lado, se o que vem antes é alguma coisa ruim, a palavra porém é muito bem-vinda. Você me pede um dinheiro emprestado, eu digo, eu não tenho, porém, porém, eu sei quem pode conseguir para você. Ou então eu digo, eu ia te emprestar um dinheiro, porém, a minha esposa visitou a minha carteira. E eu acabei de descobrir que estou sem qualquer grana. O texto nos apresenta um homem que vem carregado de elogios. Naamã. O texto diz que ele é chefe do exército do rei da Síria. Poderíamos dizer que ele é um general. Se fosse marinheiro, seria o quê, cara? Lá o cara é bombeiro, né? Mas nós temos marinheiro aqui. Se fosse marinheiro, seria um almirante. Fuzileiro é pouco. O almirante não fuzila ninguém. Ele só manda. Ele é mais. Se bem que nesse contexto aqui, os generais, os reis, os chefes de nações, eles iam para a frente de batalha. E eles não ficavam dos seus gabinetes lançando mísseis à distância, nem mandando os fuzileiros para morrer. Eles iam para morrer junto. Este homem, ele é nos apresentado como um homem de grande importância. Ele é o chefe do exército do rei da Síria. Depois o texto diz que ele era um grande homem diante do seu senhor. Ou seja, o rei o tinha em alta estima. Ele era muito bem conceituado aos olhos do rei. Depois o texto nos diz que ele era de muito respeito. Ou seja, onde ele passava, as pessoas o reverenciavam face à sua importância. Depois o texto nos diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então era alguém até que tinha algum tipo de credencial junto a Deus, porque Deus o usara para uma campanha vitoriosa do povo sírio.
E, finalmente, o texto nos diz que este varão era muito valoroso. Ou seja, Naamã, algum parente de Naamã começa a ler a história de Naamã, ele vai se enchendo a partir do momento que descobre que o seu parente é o cara. Que o seu parente é alguém que vale a pena dizer, ele é meu tio, ele é meu primo, ele é meu pai, ele é meu irmão, porque as credenciais dele são as melhores possíveis, até que aparece a palavra porém. Aí, quando aparece a palavra porém, acabou a vida de Naamã. Porque apesar dele ser isso tudo, ele era leproso, porém leproso. Então é muito provável que tudo isso que se diz dele, se diz a um passado dele. Porque a partir do momento em que ele se tornara leproso, era praxe da época que essa pessoa fosse alijada, fosse separada, que essa pessoa fosse marginalizada. Se as cidades fossem muradas, e a maioria das cidades eram muradas, ela era colocada fora dos muros. Ela era separada da família, ela era separada da sua casa, ela era separada do seu povo. Ela tinha que ficar distante. Porque a lepra era, mais do que nunca, uma doença super contagiosa e sem cura. Então as pessoas não podiam se expor a um leproso. Por isso eles eram afastados, não importava a importância que eles tinham. Então é provável que Naamã estivesse alijado da sua família, do seu povo, e tudo que se disse a respeito dele ainda pertence ao seu passado. Porque, apesar de tudo, ele era leproso. A lepra ainda existe até hoje, só que hoje ela tem cura, né? E se você souber de alguém que tem, indique a pessoa que tem cura, né? E a partir do momento em que a pessoa começa o tratamento, ela já deixa de ser contagiosa. Então hoje ninguém mais precisa ser isolado. Acho que nem leprosário tem mais. Tem, doutora Simone? Tem não. Acho que nem leprosário, antigamente tinha os leprosários, para onde eram mandadas as pessoas, porque elas tinham que ficar isoladas, separadas. Hoje não há mais necessidade. Porém, leproso. E isso desconstruiu o nosso Naamã. Mas nesse momento nós poderíamos usar um porém que vai inverter a situação. Porém, os sírios, numa batalha contra Israel, levaram cativa uma menina. Nós não sabemos o nome dessa menina. O que nós sabemos é que essa menina tinha família. O que nós sabemos é que essa menina muito provavelmente tinha casa. O que nós sabemos é que muito provavelmente essa menina tinha pais, tinha irmãos, tinha familiares, tinha amigos, tinha a sua rotina, tinha uma vida. Essa menina tinha liberdade. Mas numa campanha da Síria contra Israel, eles levaram alguns escravos, e dentre esses escravos estava uma menina sem nome. E essa menina, apesar de ter sido levada como escrava, apesar de ter deixado para trás a sua história, a sua família, a sua liberdade, essa menina carrega no seu coração alguma coisa que a gente pode chamar de altruísmo, ou que pode chamar de solidariedade, ou que pode chamar de amor ao próximo, e mais ainda, de capacidade de amar até o inimigo. E essa menina que é ciente de uma má nova, de uma má notícia, que é a doença de Naamã, ela chama para si a responsabilidade de ser a portadora de uma boa notícia. E ela fala para a sua senhora: quem dera, queira Deus, quisesse Deus, oxalá o meu Senhor estivesse diante
do profeta que há em Israel, porque se ele estivesse diante do profeta que há em Israel, com certeza ele seria curado da sua lepra. E aí a história corre. A senhora fala para o marido fala para o rei. Nós não sabemos se foi uma comunicação direta, se foi através de um mensageiro. O fato é que a notícia chega para o rei pega, manda uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel leva um susto quando recebe aquela carta, porque a carta dizia que quando Naamã chegasse até ele estava enviando Naamã a ele para que quando Naamã chegasse a ele, que Naamã fosse curado. E o rei de Israel falou, mas eu não sou Deus, isso é provocação. Ele está procurando motivo para que haja uma guerra entre nós. Como é que eu vou restituir a saúde a alguém? Porém, de novo, o profeta Eliseu ouve acerca do desespero do rei de Israel e manda que Naamã fosse até ele. E Naamã vai até ele. Porém, Naamã tinha uma expectativa de que o profeta viesse até ele, e que o reverenciasse. Afinal de contas, ele é aquilo tudo que nós acabamos de dizer. Mas Eliseu, ele era meio exótico. Ele era meio Eliseu. E ele nem foi receber Naamã. Não creio que seja por descaso ou por indiferença. Muito provavelmente porque Eliseu entendia que quem tinha que ser promovido era quem haveria de operar o milagre, não ele, Eliseu. Então Eliseu manda um recado para Naamã através de um dos seus servos. Vai, Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado. Porém, Naamã, quando ouviu isso, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. Porque ele entendeu que o problema dele era de banho. E para tomar banho na Síria havia rios melhores. E ele decide voltar para a Síria sem atender a recomendação de Eliseu. Mas aí os seus servos de Naamã, falam, meu Senhor, pelo amor de Deus, se o profeta pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? O que ele está pedindo é para o senhor tomar banho, ele está pedindo para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que o senhor não vai lá? Não vale a pena tentar fazer o que ele está recomendando? E Naamã, quando decidiu, e foi e mergulhou. E tinha que ser 7 vezes. Eu não sei como é que foi o processo. Como é que foi o processo. Eu imagino que precisou das 7 vezes. Eu imagino que ele mergulhou uma vez e saiu e olhou, e a carne ainda estava cheia de ferida, toda escamosa, exalando mau cheiro, mas era 7 vezes. E ele mergulhou a segunda, e olhou, e coçou, e mergulhou a terceira. Eu imagino o nível de decepção à medida que ele mergulhava e saía do mesmo jeito. Eu estou viajando, eu imagino assim, porque ele teve que mergulhar 7 vezes. Porque se ele ficasse curado na terceira, talvez ele não mergulhasse mais, até porque ele disse que na Síria tinha rios melhores, Mas depois que ele mergulhou as 7 vezes, a Bíblia diz que a sua carne tornou, ou seja, onde já não havia carne, passou a haver carne, e tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aí ele vai até Eliseu para dar uma oferta para Eliseu, um cheque de 100 mil reais, porque Eliseu fizeram uma oração para ele, mas Eliseu entendeu que não deveria receber aquele cheque, porque ninguém deve receber para orar por quem quer que seja, e Eliseu se recusou.
Mas nós não viemos aqui exatamente para falar de Naamã, nem de um cheque de 100 mil reais. Nós viemos aqui para, a partir dessa história, que eu tenho como uma história com H mesmo, uma história real, eu não vejo dificuldade para Deus operar o que Ele quiser operar. Ele diz para Isaías, operando o Senhor, quem impedirá? Ele diz para Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Então isso aqui para mim é história verídica, é fato. Eu não tenho dificuldade para crer num Deus que pode operar milagres. Quando Ele resolve operar milagres, não depende do tamanho da dificuldade que haja, porque dificuldades são palavras que têm relação conosco, mas não se relacionam com Deus. Tomando essa história como real, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Todos nós temos um porém na nossa vida, E talvez você tenha o seu porém. Talvez você se sinta uma pessoa injustiçada. E você diga assim, eu trabalho, porém o meu trabalho não é reconhecido e eu ganho pouco. Talvez você diga assim, eu me esforço para interagir com as pessoas, para criar vínculos de amizade, porém ninguém quer ser meu amigo. Talvez você diga assim, eu vou ao encontro do caminho da graça e vejo as pessoas sorrindo e se abraçando, porém eu não consigo experimentar a felicidade que eles aparentam demonstrar. Talvez você diga assim, olha, eu creio em Deus, eu oro, porém a sensação que eu tenho é que Deus nunca me ouve. Talvez você diga, porém para mim nada dá certo, porém as portas sempre se fecham, porém ninguém me dá uma oportunidade, porém a minha vida foi destruída. Qual é o seu porém? Olha, eu não sei e nem quero que você diga para mim o seu porém. Eu só gostaria de dizer para você que esse porém pode sair da sua vida, como saiu da vida de Naamã. E no lugar da conjunção adversativa, nós poderíamos agora, em vez do porém, colocar um e. No lugar do porém. Então, Naamã é um homem valoroso, respeitado, reconhecido pelo seu Senhor e purificado, e curado, e limpo, e reintegrado à família, e reintegrado à sociedade, e restabelecido a sua posição na hierarquia militar. Deus pode. Deus pode. Talvez o que esteja faltando é você dar uns mergulhos no Jordão. É você dar uns mergulhos no Jordão. Mergulhar de cabeça mesmo, com coragem. E aí, mergulhando de cabeça, de repente você vai sair de lá sem o seu porém, mas você precisa mergulhar. Você precisa mergulhar. O nosso Jordão é Jesus. O nosso Jordão é Jesus. E você precisa mergulhar de cabeça em Jesus. Se você que está aqui, que você já tem a sensação de que mergulhou de cabeça em Jesus, então o que você precisa, talvez, é fazer um reexame de sua vida e descobrir que você é o causador do seu porém. E que já não está na dependência
do mergulho no Jordão, mas na dependência de você olhar para você e afastar esse porém de vez da sua vida. Porque às vezes você é a causa do seu porém. Aí o camarada que disse, eu trabalho muito, mas eu não sou reconhecido, ganho pouco. Talvez você precisa dar um mergulho aí na sua consciência e tentar descobrir, ou se o problema não está em você, ou se Deus não está querendo te ensinar dependência dele. Porque às vezes Deus quer nos ensinar dependência dele. Porque nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. E se tentarmos sozinhos a caminhada da vida, nós seremos permanentemente pessoas carregadas de poréns como conjunções adversativas na nossa vida. Até que descobramos que se mergulhamos em Jesus, é preciso entregar a direção a Ele. É preciso estar sob o jugo dEle. Quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomar o jugo de Jesus é se colocar lado a lado com Jesus, e é o jugo dele, ou seja, é onde ele for que você vai. Isso significa entregar a direção da sua vida a Ele. Porque enquanto nós quisermos dar as cartas independentemente de Jesus, nós seremos os filhos pródigos, apesar de Jesus, que temos um pai, temos uma casa paterna, temos tudo do bom e do melhor, mas estamos comendo ração de porco. Porque não nos submetemos ao jugo de Jesus. E se você não mergulhou de vez ainda em Jesus, isso vale para quem vai nos ouvir nas redes sociais e vai nos ver nas redes sociais, eu quero te convidar a mergulhar de cabeça em Jesus. A fazer o que o Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem mergulha de cabeça em Jesus, encontra a cura, ainda que a cura não seja necessariamente a cura. Eu conheci uma irmã, o João também conheceu, não sei se lembra, irmã Alice. Irmã Alice era uma irmã pequenininha, magrinha, uma senhorinha. E a irmã Alice foi acometida de uma tinha a ver com reumatismo, reumatoide da vida aí, né? E ela sentia dores horríveis. E aquilo foi aos poucos, foi meio que deformando ela. E ela, por último, já não estava conseguindo nem ir mais à igreja. Mas a irmã Alice consolava quem ia visitar a irmã Alice. A irmã Alice orava com quem ia orar com ela. E, de repente, os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus começaram a visitar a irmã Alice. A irmã Alice era da Igreja Batista, da igreja a qual eu estava vinculado. E os irmãos da Igreja Universal começaram a visitá-la cheia, eram irmãs, cheias de boas intenções e de boas orações. Mas os irmãos da Igreja Universal disseram para a irmã Alice que ela tinha que determinar a sua cura, que ela tinha que exigir de Deus a sua cura, que ela tinha que decretar a sua cura. E a irmã Alice começou a evangelizar os irmãos, e dizer para eles que como é que o Senhor
ela era serva, o Senhor era Ele. Ela estava nas mãos dEle. Ele fazia como lhe aprovesse, porque a vontade boa e agradável e perfeita é a dEle. E Ele tinha as razões dEle para deixá-la naquele estado. E tudo era temporal, tudo era passageiro. A irmã Alice deixou muito claro que doente não era ela. Doentes eram os seus visitantes. Doentes das convicções, doentes da fé, doentes da ausência de alimento não corrompido em seus corações, mentes e almas. A Bíblia nos fala de Jó, eu sempre cito Jó. No auge da sua doença, a mulher dele, no desespero dela, aconselha que ele amaldiçoe a Deus e morra. E ele fala, vamos entender a resposta dele, né? Como fala qualquer doida, assim fala você, ou seja, você não está ciente exatamente do que você está falando. Receberíamos apenas o bem do Senhor e não receberíamos o mal. Num contexto de Antigo Testamento, basicamente tudo era atribuído a Deus. Porque a figura de Satanás, do diabo, do adversário, ela ainda é uma figura um tanto desconhecida. Então, bem e mal são atribuídos a Deus. E Jó diz, receberíamos só o bem e não receberíamos o mal. E aí a Bíblia diz que nem nesse contexto Jó pecou com palavras contra o Senhor. A Bíblia nos fala de Abacuque, naquele texto maravilhoso, que eu até separei para ler, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, esse homem, apesar da tragédia na vida dele, não havia porém, porque ele sabia respeitar a soberania do seu Senhor. Então nós temos um episódio em que o homem é curado, e temos um outro episódio em que pessoas não são curadas, mas apesar de não serem curadas, elas estão saradas. Porque elas são sãs, porque têm uma mente sã, uma consciência sã, uma fé sã, que não impõe a Deus alguma condição, mas se sujeita humildemente à soberania dele. Isso é cura. Paulo mergulhou de cabeça em Jesus. E embora não tenha encontrado a cura para o mal pelo qual suplicava, ele ouviu do Senhor, a minha graça te basta. E bastou mesmo, porque Paulo continuou sendo ainda mais Paulo, ainda mais servo, ainda mais apóstolo, ainda mais prestativo, ainda mais missionário, ainda mais eloquente, ainda mais convincente, a ponto de meus pais escolherem o nome dele para mim. Paulo, havia um porém na vida de Paulo, mas quando Paulo orou, esse porém foi afastado, embora o problema continuasse lá. Porque quem mergulha de cabeça em Jesus, passa por uma experiência de transformação, e se torna verdadeiramente uma nova criatura. Não por acaso Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque quem nasce no reino de Deus, sabe-se quem é diante de Deus. E sabe que tudo é transitório, mas a vida é eterna. A vida é trem-bala. A vida é trem-bala. Quando nós temos um conceito de minuto de vida. Mas, embora estejamos prestes a partir, é um partir para continuar.
é um partir para a vida, é um partir para a eternidade, é um partir para um entra no gozo do teu Senhor. Mas essa experiência só haverá de ser experimentada por quem mergulhar de cabeça em Jesus. Do contrário, ficaremos cocheando de um lado para o outro, de um lado para o outro, reclamando da vida, se vitimizando, chorando pelos cantos, com os poréns acabando conosco. A minha oração a Deus é que os poréns que existem na sua vida, depois de uma notícia boa, sejam derrubados no nome de Jesus. Amém? Amém.